começar essa aula falando sobre potência e falando sobre outras partes técnicas, eu queria falar com vocês no meu ponto de vista, o porquê que a gente tem que se preocupar em construir uma rede FTTH de alto desempenho. Eu vi essa semana no Facebook, até o Renato Salomão postou num dos grupos dele lá, e ele fez a pergunta: você, provedor, qual o seu sonho, né, como provedor? E eu vi um monte de gente colocando um monte de coisa lá. Teve gente que postou assim: eu queria poder dormir, eu poder ter vida, porque eu trabalho de segunda a segunda, das 6 às 10 da noite. Outros provedores falam assim: eu queria a satisfação do usuário, eu queria sentir na pele dele, no olhar dele, que ele está satisfeito com a minha internet. Um outro postou que queria que os usuários sentissem saudades da internet dele. Então, eu vejo que existe muita mensagem, existe muito sonho, só que às vezes a gente não consegue chegar lá. Esse pessoal, muita gente, né? Eu conheço essa parte de trabalhar com provedor de internet, depois eu vou contar um pouco da minha história para vocês, mas é bem comum esse negócio de eu ter um provedor de internet e eu não tenho vida. Eu trabalho de segunda a segunda, das 6 às 10 eu não tenho vida, não tenho tempo, tô toda hora correndo atrás do rabo, tô toda hora com algum pepino dentro do provedor, alguma reclamação, algum retrabalho, qualquer coisa que uma pessoa vai fazer tem que chegar até o dono. Isso é muito recorrente, isso é bem comum no Brasil todo. E outra coisa que é bem recorrente é o alto nível de chamados e retrabalho na rede. Alto nível de chamados e retrabalho na rede. O que é isso? É a rede que está toda hora tendo algum tipo de manutenção. Ou seja, a gente nunca consegue construir uma rede que ela funcione de uma maneira boa e que dure por um bom tempo. Então, parece que quando a gente está deixando a rede ok, dá algum problema e a gente tem que reconstruí-la de novo, e a gente sempre fica dando essa volta, né? Esse giro, esse ciclo que não acaba nunca mais. Mas existe uma grande oportunidade no mercado, que é entregar algo que poucas pessoas, poucas empresas estão entregando. E isso não é só no mercado de telecom. Eu costumo falar que é em todos os mercados, tá? Por quê? Nesse universo de uma grande quantidade de empresas fazendo a mesma coisa, no mesmo padrão de qualidade, a gente acaba caindo na famosa guerra de preço. Então a gente acaba tendo uma guerra de preços gigantesca entre provedores, oferecendo serviços equivalentes, vamos dizer assim. Muitas vezes um serviço de rádio melhor que um de fibra, já peguei vários casos, e a gente fica brigando por preço. E as poucas empresas, os provedores que conseguem fugir desse patamar, que conseguem entregar uma internet além, uma experiência além da tradicional, eles conseguem crescer exponencialmente. Então a gente vai ter alguns casos, né, umas dezenas de casos no Brasil, de provedores que começaram do zero, sem dinheiro, sem nada, e hoje possuem 100 mil assinantes, 50 mil assinantes. Esses provedores tiveram que fazer algo diferente para chegar lá. Tá? Eles tiveram uma visão diferente para chegar lá. Então eles focaram no que outras empresas não focaram. Então qual que é a grande oportunidade que a gente tem agora, nesse exato momento? É parar de se preocupar tanto com o preço, com a guerra de preço, porque ela existe e os usuários tendem a comparar preço quando que tu tem o mesmo tipo de produto. Agora, quando que tu tem um produto que é muito superior ao produto de mercado, o usuário não compara preço. É por isso, é um dos motivos da Apple ser tão valiosa, né? A Apple tem um celular que é caríssimo e é a empresa mais valiosa do mundo, é que mais vende, porque as pessoas não dão bola para os outros produtos, elas simplesmente querem a Apple, tá? A Apple é um dos exemplos, tem vários outros exemplos, Brasil, mundo afora, tá? Então essa é a grande oportunidade que a gente tem nesse momento. Se a gente quiser ter liberdade para a gente conseguir trabalhar, pensar em coisas estratégicas, não ficar no operacional, se falando em nome de provedor, e a gente quiser ter um provedor que seja referência em qualidade de internet, a gente precisa ter uma coisa antes disso. Geralmente a gente não consegue chegar lá porque a gente não tem isso. A gente não tem uma capacitação e uma mão de obra qualificada entre todos os colaboradores, que por sua vez não conseguem construir uma rede, estruturar uma rede que funcione 100%. É basicamente isso que acontece. Eu não tenho uma mão de obra qualificada à altura, então o dono acaba tendo que fazer o serviço dos colaboradores, ou auxiliando como professor, como mentor, como consultor lá dentro daquela roda. Como a mão de obra é baixa, a gente acaba virando naquele ciclo vicioso dentro do provedor e a gente acaba não conseguindo sair. Se a gente conseguir ter uma mão de obra mais estruturada e qualificada, a gente tem a capacidade de construir uma infraestrutura de alta qualidade, e como uma infraestrutura de alta qualidade a gente não vai ter tantos chamados e tantos
repetições que nem a gente tem hoje em dia. E tem outra coisa, se a gente aprender a montar uma infraestrutura de qualidade, a gente consegue só crescer e não ficar reconstruindo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora nessa aula, como a gente pode fazer para não ficar reconstruindo a rede que a gente já construiu. Beleza, pessoal? Então, vamos dar continuidade aqui. A nossa aula, eu queria fazer esse alinhamento com vocês, que a gente tem uma grande oportunidade agora no mercado de telecom, especialmente de provedores, que é ofertar algo que a grande maioria das empresas não estão oferecendo, que é qualidade acima da média. Eu escuto muita gente falando assim, mas qualidade é uma coisa obrigatória. É uma coisa obrigatória, mas infelizmente não são todas as empresas que têm uma qualidade acima da média. Bom, pessoal, eu queria contar um pouco da minha história com redes FTTH, porque ela vai embasar praticamente todo o conteúdo dessa aula que eu tenho para passar para vocês, tá? Minha história como provedor de internet começa mais ou menos lá em 2005, tá? Em 2005 comecei a trabalhar num pequeno provedor de internet no interior de Santa Catarina. Nós tínhamos 2 MB de link dedicado e os planos que a gente vendia eram 32K, 64K, 128K, essa faixa de planos, tá? Tínhamos 200 e poucos clientes. De 2005 a 2010, eu fiquei praticamente só trabalhando com provedor via rádio, tá? Então eu comecei lá em 2005, num provedor de rádio, tá? Em 2010, 5 anos depois, esse provedor que eu tava, ele saiu de 200 assinantes, mais ou menos 200 e poucos assinantes, para 1.300 assinantes, tá? Em 2010 eu estava trabalhando no provedor que estava com 1.300 assinantes. Só que o que acontece? A minha vida já estava meio que, podemos dizer assim, estava meio controlado. Conseguia fazer a configuração das torres, montar a torre, fazer a configuração, tudo certinho. Não tinha nada que fugia do meu controle nessa época, em 2010. Só que tinha um provedor que iniciou junto com esse provedor aqui. Eles eram colegas até no começo, né? Eles faziam parte de uma mesma sociedade. Eles iniciaram juntos os provedores do zero. Que em 2010... no mesmo ano, na mesma existência de provedor, ele já estava próximo a 5.000 assinantes. 5.000 assinantes. Tudo no rádio, tá? Isso em 2010. Então o que acontecia? Tinha um provedor na cidade, numa cidade vizinha, que crescia muito mais rápido do que o provedor que eu estava trabalhando. E eu não sabia o porquê. Eu sabia que não era dinheiro, porque eles tinham começado juntos, né? A operação, depois eles separaram a sociedade, mas por algum motivo ele estava crescendo acima da média dos outros provedores. E aí eu ganhei uma surpresa que em 2010, não lembro se foi em 2010, 2011 exatamente, eu fui convidado por esse provedor maior para trabalhar lá nesse provedor. E eu fui convidado com uma ressalva bem interessante. Ele queria começar a implantar projetos de fibra ótica e ele estava me convidando para ser o cabeça do setor de fibra ótica. Tá? Só que eu não entendia absolutamente nada de fibra ótica. Eu dominava a rádio, mas fibra ótica eu não dominava absolutamente nada. O que aconteceu? Como eu estava olhando e querendo entender por que esse provedor crescia mais que esse aqui, eu aceitei o desafio e eu fui lá trabalhar nesse provedor. Afinal de contas, eu queria entender um pouco melhor o que estava por trás desse provedor, por que ele crescia tanto, tá? Então eu comecei a trabalhar no provedor em 2010, um provedor um pouco maior do que eu estava naquela região. E aí, na nossa primeira reunião sobre fibra ótica, ele falou o seguinte: Matheus, eu quero que você assuma o setor de fibra ótica. Eu falei, cara, mas fibra ótica não é muito caro, como é que a gente vai levar uma fibra por pessoa, ponto a ponto, vai se tornar tudo muito caro. Aí ele falou assim, Matheus, a gente tem que entender uma coisa, no rádio, a gente não tem controle do ar, tá? Ó, pega a visão do dono do provedor em 2010. A gente não tem controle do ar, então a gente não tem controle da interferência. Tudo que é rede cabeada, tudo que é estrutura cabeada, a gente consegue controlar melhor a qualidade da rede. Então eu acredito, né, isso ele falando em 2010, eu acredito que o futuro são redes cabeadas e não redes a rádio. Aí ele falou, você tem um problema. Na rede cabeada, se a gente colocar switches na rua, vai dar raio, vai queimar e isso vai ser um problema. E eu não quero mais sofrer com troca de equipamentos. Porque o grande problema da época é que a gente botava uma torre com rádio, dava 2 anos, tinha que trocar os equipamentos, dava 2 anos, tinha que trocar os equipamentos. Assim, ó, a gente tem que bolar uma estratégia para montar uma rede e a gente não precisar construir mais essa rede.
Porque o dia que eu pagar essa rede, depois que eu paguei, vai ser puro lucro. E eu queria fazer um parênteses agora, antes de continuar a história, sobre a visão desse cara aí, desse empreendedor. Em 2010, o foco dele não era construir rede barata, não era cobrar barato do assinante, era construir uma rede que não precisasse ser reconstruída. Olha só a visão. Porque mesmo que ele demorasse 3 anos para pagar essa rede, depois dos 3 anos, se ele não precisasse reconstruir essa rede ia ser puro lucro. Tá? Em 2013, por exemplo, a rede foi paga, de 2013 até hoje a rede é puro lucro. Olha a visão do cara em 2010. E eu acredito, né, que esse é um dos motivos de hoje ele ter próximo a 100 mil assinantes na base. Tá? Então, quando a gente olha um grande provedor, que o cara cresceu, que a gente pensa assim, não, isso aí é dinheiro, alguém injetou dinheiro, alguém trouxe de fora, investidor. Não, até pode ser que alguém trouxe dinheiro, mas antes do dinheiro tinha uma cabeça, uma visão muito grande lá dentro, bolando, arquitetando todas essas coisas. Naquela época, uma das vontades nossas de construir rede FTTH ou fibra ótica era porque a gente acreditava que fibra ótica não tinha meio termo, ou ela funcionava ou não funcionava. E a gente recebia muita reclamação de internet funcionando meia boca, né? Vamos dizer assim, não funcionava direito. Então a gente acreditava que com a fibra ótica a internet ou iria funcionar ou não iria funcionar. Não existia meio termo, tá? Até então a gente acreditava nisso. Então a gente começou a fazer as ativações. Ativamos primeiro os condomínios e depois os clientes residenciais. Dentro do suporte, tinha uma lei expressa dentro do suporte que falava assim, ó, se algum cliente ligar reclamando que a internet de fibra está mais ou menos, pode dar culpa no cliente, pode dizer que é problema no computador dele, porque a internet de fibra ótica não é. Porque fibra ótica é meia boca, funciona ou não funciona, pelo menos é o que a gente acreditava. E aí fomos instalando, começou a dar alguns chamados e nós, não, isso aí não é problema nosso, é vírus no computador do cliente, vai. Tava tudo muito tranquilo, tudo funcionando, parecia que tava tudo fácil demais. Até que um belo dia, um cliente chegou no comercial e falou assim, ó, eu já liguei 3 vezes para vocês verem a minha internet, vocês não resolveram o problema, falam que é problema no meu computador, só que quando eu tinha internet via rádio, nunca tinha dado problema, funcionava perfeitamente. E agora com fibra ótica não tá legal. Eu entendo que vocês estão querendo melhorar a internet aqui do interior e tal, a gente fica muito feliz com isso, mas você poderia instalar a minha internet via rádio de volta? Quando que o cliente pediu pra gente instalar a internet via rádio de volta no lugar da internet de fibra ótica, foi um baque na empresa. Como assim? Um cliente pede para instalar o rádio no lugar da fibra que a gente gastou um dinheirão e como o rádio está funcionando melhor. Então naquele dia a gente começou a entender o que hoje eu chamo do mito da fibra. Que esse negócio de fibra funciona ou não funciona não é bem assim. Eu acreditava na época que se a gente chegasse até o nível de sinal, que era menos 28 dBm, ia tudo funcionar corretamente. Só que eu, como um cara muito esperto, eu fiz alguns testes nas ONUs e tinha constatado, em teoria, que menos 29, menos 30, até menos 31 dBm funcionava. Funcionava. Fiz uns testes em laboratório e funcionava. Quando a gente começou a botar campo e a gente começou a ter muito cliente navegando dentro da estrutura ótica, as coisas começaram a dar problema. E a gente não conseguia descobrir de onde que vinham esses problemas, elas simplesmente começaram a dar problema. Então, o dono da empresa falou assim, ó, vamos começar a obedecer às normas dos equipamentos, vamos começar a obedecer o limite de sensibilidade, tá? Então, a gente começou a obedecer o limite de sensibilidade. Então, ao invés de ativar cliente com menos 27, menos 28, a gente travou em menos 25 dBm de nível de sinal nos assinantes, tá? E aí, os problemas começaram a diminuir. O problema é que depois de ter construído essa rede, a gente teve que reconstruir praticamente toda a rede. A gente teve que ir para a rua, tirar caixa, abrir caixa e começar a distribuir a rede porque a gente tinha construído de uma maneira que o sinal ficava muito alto. O problema é que, mesmo definindo a rede com um nível de sinal de menos 25 dBm, a gente ainda estava enfrentando problemas. Tinha o que eu chamo de problemas fantasmas. Simplesmente aparecia um problema e a gente não sabia exatamente
que estava acontecendo. Eu lembro de um caso que eu fui na casa do cliente, troquei Fast Connector, troquei cabo TP, cabo drop, troquei o splitter, troquei a ONU, troquei a porta do LT e não passava a banda. E depois eu fui descobrir que o problema era na kill do microchip, ele não aguentava a banda total. Só que estava dando tantos problemas que a gente não sabia exatamente qual o problema, o que era que estava acontecendo lá dentro. Até porque a gente não tinha muito conhecimento sobre fibra ótica, a gente foi meio que fazendo assim no embalo as coisas. E aí a gente meio que fazia, mexia, até quando que arrumava a internet, opa, deixa assim, ninguém mexe na internet, deixa do jeito que tá funcionando. Exatamente nessa época aconteceu uma virada na minha vida. Eu fui contratado pela Parks, não sei se vocês conhecem, mas a Parks é o maior fabricante de GPON do Brasil. Se não é o maior, é um dos maiores, tá? E olha só como que a minha vida mudou. Num dia, eu estava no lado de cá do provedor, usando equipamentos dos GPONs da Parks e de outros fabricantes também, né, configurando e vivendo no meu mundo, um mundo fechado, eu não conseguia enxergar nada fora. Para mim, o mundo era aquilo e a minha verdade era aquilo que estava acontecendo lá dentro. Na verdade, eu não acreditava que possuía outras soluções para os problemas que eu estava enfrentando. No outro dia, eu estava num fabricante que vendia para 50, 60, 100 provedores, estava começando o GPON naquela época. E além disso, ele vendia para as telecoms, então eu estava aprendendo o que as grandes telecoms faziam nas redes também. E eu comecei a analisar essas redes. Eu comecei a perceber que essas redes tinham um padrão. As redes que funcionavam bem e as redes que funcionavam mal. Supondo que a gente fazia uma análise da rede, a gente enxergava um padrão de estrutura nessa rede. E aí eu descobri o seguinte, que potência ótica não é nada sem controle. Quando que eu entrei dentro da Parks, eu descobri que existe um negócio chamado qualidade do nível de sinal. Então não é só o sinal estar dentro da sensibilidade, a gente tem que ter um sinal que esteja dentro da sensibilidade, mas ele esteja um sinal bom, que essa luz não tenha nenhum tipo de interferência ou que ela não tenha sofrido nenhum tipo de uma grande atenuação no meio do caminho. Ou seja, a gente pode ter, eu peguei um exemplo prático aqui para mostrar para vocês, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Tá? Peguei dois exemplos aqui, tá? Dois exemplos bem interessantes aqui. Então olha só. Exemplo 1, uma rede com um laser C++, saindo 7 dBm de potência desse laser, tá? Aqui tem que botar mais 7 dBm de potência. A rede é feita com uma splitagem de 1:64 e tem uma distância de aproximadamente aqui 2 km, ok? Essa rede aqui está com um sinal de menos 20,5 dBm. Agora vamos pegar o segundo exemplo. O segundo exemplo é uma rede com laser B+, tá? Foi medido lá, está saindo 2 dBm de potência desse laser. A rede tem 64 assinantes por porta e a distância dela é 15 km. Essa rede aqui tem um nível de sinal de menos 25,5 dBm. Essa rede aqui tem um nível de sinal de menos 20,5 dBm. Pergunta: qual dessas redes tem um nível de sinal melhor? Aqui tem um sinal mais alto ou aqui tem um sinal mais baixo? Lembro que o sinal está invertido, tá? Ambos, a sensibilidade do receptor da ONU é menos 27 dBm. Tá? Ambas. Se vocês pudessem escolher uma rede dessas, qual rede vocês acham que seria melhor? A 1 ou a 2? Aparentemente, quando é que a gente olha, a rede 1 tem um sinal menor e a rede 2 tem um sinal maior. Então, a gente fala assim, não, a rede 1 está com um sinal melhor, porque está menos 20,5. O grande problema é que essa rede aqui, se ela obedecer esses padrões aqui, ó, ela não poderia chegar a menos 20,5 dBm. Eu tenho até uma colinha aqui. Uma rede com um laser C++, potência de saída de 7 dB, divisão de 64, com um Fast Connector 2 dB de 2 km de distância. Essa rede deveria ter um sinal de menos
16,7 dB. Esse é o nível de sinal máximo que essa rede deveria ter. Agora vamos ver a outra rede, tá? A outra rede com 2 dBm de saída e 15 km de distância. Bom, a outra rede teria que ter um sinal de menos 26,3 dBm, tá? Menos 26,3 dBm. Então deixa eu voltar aqui para os exemplos para explicar para vocês. Então olha só, essa rede deveria chegar menos 16, mas está chegando menos 20. Essa rede tinha que chegar menos 26, mas está chegando menos 25. Ou seja, essa rede aqui, ela foi projetada para chegar a menos 16, está chegando a menos 20. Então ela foi construída pior do que o pior caso. Como assim pior do que o pior caso? Quando a gente faz um projeto, quando a gente dimensiona um nível de sinal, a gente está dimensionando esse nível de sinal para ele ser o máximo. É o máximo de nível de sinal. Tá? Por quê? Porque aqui a gente considerou que uma emenda vai perder 0,1 dB, geralmente ela perde 0,02. A gente considerou que um splitter de 1 para 8 perde 10,5, ele geralmente perde 10. A gente considerou que o conector perde 0,5 por conexão, geralmente perde 0,3. Então a gente considerou os piores casos aqui, mas o sinal de verdade que está chegando pior que o pior caso. Tá? E aqui, o pior caso era menos 26,3 dBm e está chegando melhor que o pior caso. Então eu descobri na Parks que não se trata só de nível de sinal, não é só um nível de sinal chegar no ONU ou na OLT dentro da sensibilidade. Esse nível de sinal ele tem que chegar intacto. Se ele encontrar uma emenda no meio do caminho, ele não pode perder 1 dB na emenda. Se ele encontrar um splitter que era para perder 10, ele não pode perder 15. Se ele encontrar um cabo que era para perder 0,35 dB por quilômetro, ele não pode perder 0,7 dB por quilômetro. Então eu comecei a fazer algumas análises e comecei a descobrir o quê? Que o nível de sinal... Vou abrir. Que o nível de sinal é o termômetro. Ele é o termômetro da rede FTTH. Como assim o termômetro da rede FTTH? Para pensar. Se a gente construir uma rede FTTH toda padronizada, toda a rede, a gente definiu que na porta PON 1 a gente deveria ter uma perda de 25 dB e o nível de sinal deveria chegar em menos 22. Ó, perda de sinal é uma coisa, nível de sinal é outra coisa, tá? Perda de sinal é a perda da rede, nível de sinal é potência, tá? São alguns assuntos um pouco mais complexos, mas basicamente é isso. Vamos supor que eu defini que toda a rede, na porta PON A, o nível de sinal não poderia passar de menos 21 dB. A gente fez um projetinho e ele não poderia passar de menos 21 dB. Toda a rede está na menos 21. Menos 21, 21, menos 20, menos 20, menos 20, menos 21, tá? A gente foi lá e tirou um relatório da OLT e tá tudo assim, ó, menos 21, menos 20, menos 21. Tudo bonitinho. Do nada, 4 desses caras aqui aumentam para menos 25 dBm. Aumentou para menos 25 dBm. Opa, peraí, o que aconteceu? Como assim alguns sinais do nada aumentaram 4 dB? Alguma coisa aconteceu de errado. A rede FTTH, se acontecer alguma coisa errada nela, ela vai usar onde? No nível de sinal. Se um caminhão bater num poste e o poste deitar a fibra, desculpa, o que vai acontecer? Vai causar uma atenuação na fibra e vai afetar onde? Vai afetar no nível de sinal. Se um cliente mexe no Fast Connector, danifica um pouco o Fast Connector, onde é que vai dar onde é que a gente vai descobrir que isso aconteceu? No nível de sinal. O nível de sinal é o grande dedo duro das redes óticas FTTH. Ele acaba mostrando tudo isso pra gente. Só que tem um problema. Tem um grande problema. A gente não consegue fazer essa análise e esse monitoramento se o nível de sinal está totalmente desproporcional. Esse é o grande X da questão. Isso aqui é um extrato que eu fiz de uma OLT Fiber Home, tá? E aqui a gente tem, vamos ver quantas ONUs, 4.119 ONUs, tá? Vocês vão ver que algumas ONUs a gente não conseguiu coletar o sinal. Essas ONUs são de fabricantes
que não são da Fiber Home, ela não está retornando o sinal para a gente, então a gente não tem como saber dessas Oi News aqui se a internet está ok ou não, tá? Essas aqui a gente não tem como saber. Só que olha só, olha o nível de sinal das Oi News. Uma está menos 28, outra está menos 24, outra está menos 20, outra está menos 19, outra está menos 18, outra está menos 16. Vamos lá, menos 29, menos 27, 26, 26, 22. A gente tem uma desproporção de sinal muito grande. Aqui, ó, tem o Oi News com menos 32. Como que eu sei, dentro de uma porta PON, vamos pegar essa porta PON aqui, ó, um 6, por exemplo, essa porta PON 1.6, qual Oi News que está boa aqui e qual Oi News que está ruim? Que cliente que está construído dentro dos padrões e que cliente que não está construído dentro dos padrões? Eu não sei, tá? Eu não sei. E essa rede aqui, quando é que ela foi construída, pelo que me informaram, não era possível ativar clientes com mais de menos 26 dB. Só que depois de um certo tempo de operação, olha o que aconteceu. Eu descobri que essa rede que tem 4.000 assinantes, 478 Oi News estão com nível de sinal acima de menos 27. Ou seja, essas Oi News aqui têm grandes chances de ter problema. Tá? 478 com sinal acima do limite, tá? Então essas aqui, ó, a chance de ter problema é altíssimo. Provavelmente esses clientes estão reclamando do provedor para os amigos e estão degradando o nome do provedor de alguma maneira. Mas aqui, ó, a gente tem 1.078 Oi News que estão alerta, tipo assim, elas não estão dentro do padrão do nível de sinal. Ou seja, além de 500 Oi News que estão em alarme crítico, a gente tem mais de 1.000 Oi News que estão em um estado de alerta que possivelmente possa ter algum problema nesses assinantes, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1.500 assinantes com problemas dentro dessa rede FTTH de 4.000 assinantes. Bucha, né? Pepino isso. O que a gente faz? Nesse caso? O que aconteceu nessa rede? Ela foi projetada ou, né, pseudo-projetada, teve um processo falho na hora de fazer a ativação, não tem uma mão de obra qualificada para conseguir aferir se tudo está ok e, principalmente, não tem um monitoramento. Porque não adianta nada eu fazer ativação, não adianta nada fazer um projeto perfeito para que toda a rede fique com um nível de sinal estável, fazer uma instalação perfeita, capacitar todos os meus colaboradores para que eles entendam de fibra ótica e não fazer o monitoramento da rede, porque é o monitoramento que vai dar a cereja do bolo para vocês. É um monitoramento que vai conseguir mostrar para vocês, o monitoramento ele é a bola de cristal, tá? O monitoramento ele vai conseguir mostrar quando que uma rede pode dar problema. Então vocês conseguem descobrir que um assinante mexeu no Fast Connector logo depois que o assinante mexeu, se você tiver um monitoramento proativo. Tá? Se vocês configurar um monitoramento lá bonitinho, assim, ó, me alarma qualquer ONU que é aumentar repentinamente 3 dB. O cliente foi lá, mexeu no Fast Connector, aumentou, tu liga para o cliente, ó, a gente verificou que aconteceu alguma coisa na tua casa. O cliente é capaz de se espantar, fala assim, não, peraí, como assim? A gente fez uma mudança ontem, mas ninguém mexeu no ONU. Acontece muito nisso, né? Fazer o cliente mexer, não, ninguém mexeu aqui. Mas como a gente está monitorando, a gente consegue descobrir esse tipo de coisa de uma maneira muito mais fácil. Por que a gente não tinha um padrão de sinal na época nas portas PONs da rede FTTH? Porque a gente acreditava que a gente tinha que construir a rede sobre demanda. E se uma caixa CTO enchia, a gente tinha que tirar aquela caixa de 1 para 8 e botar uma caixa de 1 para 16 e continuar crescendo sob demanda. Só que depois de um determinado momento, quando eu saí do provedor e comecei a olhar de fora, eu comecei a ver que não é bem assim. Que faz muito mais sentido eu chegar na cidade, construir um determinado lugar, fazer todo o projeto, ativar todas as caixas CTOs desse projeto aqui e começar a vender nessa região aqui. Quando que essa rede encher, ao invés de eu ficar trocando o splitter de 1 para 8 para 1 para 16 nessa rede aqui, eu já estou pensando na minha nova rede. Eu já estou pensando na segunda rede. Por quê? Para pensar o seguinte. Numa região onde tu já pegou 8 assinantes, tá? Tu instalou uma rede FTTH. Tu já absorveu 8 assinantes daquela região. Aí aparece o 9º assinante. Então tu vai ter que fazer o seguinte, tu vai ter que deslocar uma equipe, tu vai ter que trocar mais um splitter, vai ter que trocar uma caixa, vai ter que mexer em tudo, toda a documentação da rede para ativar um assinante. Toda essa energia que você colocou para ativar um assinante, uma região que tu já tem um assinante, tu pegasse toda essa energia e colocasse numa região nova,
um novo splitter, uma nova caixa, uma nova construção, não tem mais chance de tu conseguir mais clientes nessa região nova do que na região onde tu já está cheio de clientes. Então eu comecei a analisar essas questões e eu comecei a ver que os provedores que crescem mais, que conseguem crescer exponencialmente, não são os provedores que constroem para depois reconstruir as redes. São os provedores que pensam assim, ó, eu vou chegar numa região, eu vou dominar essa região, vou dominar e eu vou pegar 30% dos melhores clientes, tá? Vou botar aqui, ó, melhores clientes. Quem são os melhores clientes? São os clientes que querem pagar por um serviço de qualidade. Porque toda região tem cliente que quer pagar por um serviço de qualidade. Só que ele escolhe em qual empresa que ele vai trabalhar. Então, o que acontece? O provedor que cresce exponencialmente, ele constrói numa região pensando em pegar os melhores clientes daquela região. Vai sobrar clientes? Vai sobrar o cliente que não quer pagar. Vai sobrar o cliente que quer pagar R$50, que geralmente é o cliente que reclama todo mês, né? Eu costumo falar que o ciclo vicioso é assim. O cara que paga mais barato é o cara que paga mais atrasado, que não quer pagar multa e está toda hora ligando no provedor pedindo chamado que não está dando a banda contratada, tá? Então esse não é o melhor cliente. O melhor cliente é o cara que paga o valor justo pelo produto, que usa a internet e liga para o provedor avisando se tem algum tipo de problema. A gente consegue trazer esses clientes, a gente só tem que estruturar de uma maneira interessante.